Felipe Salto, então, vamos lá, a palavra é sua. Mais uma vez, obrigado pela colaboração. Bom, primeiro cumprimentar a todos em nome do Sérgio, agradecer aí pela oportunidade também de falar. E o que eu fiz basicamente foi reunir as informações da divulgação do IBGE referentes ao PIB de 2024, para a gente discutir um pouco os dados mais abertos e também as implicações dessa dinâmica de crescimento que foi bastante expressiva no primeiro biênio, mas que, como sempre, essa tem sido a sina da economia brasileira desde a estabilização em 94, obviamente nós vamos entrar nesse segundo biênio do terceiro mandato do presidente Lula, provavelmente numa dinâmica de crescimento mais baixo, né? E aí discutir um pouco as razões disso, a questão da política monetária e também uma agenda de mudanças que eu acho que aí é o mais interessante, que é a parte final, para debatermos aqui um pouco possibilidades de reformas, de mudanças, sobretudo na área fiscal, mas não só na área fiscal, o que eu acho que só tem espaço para acontecer a partir de 2027, porque a agenda desse governo está dada até o final do ano que vem, né? Haja vista aí o retorno dos trabalhos do Congresso e a mesmice que nós estamos vendo nas discussões das principais lideranças, a dificuldade do Ministério da Fazenda de colocar a sua agenda, né, sendo ele o responsável também pela agenda econômica. Esse primeiro quadro, que é um quadro mais simples, eu peço a atenção de vocês para a terceira linha, primeiro, mostra o crescimento acumulado, né? Então, o 3,4%, que todo mundo pôde acompanhar aí pela imprensa, que foi o crescimento econômico real, quer dizer, acima da inflação em 2024, com abertura pelo lado da oferta e pelo lado da demanda, né? Pelo lado da oferta, o agronegócio apresentou uma queda de 3,2%, lembrando que havia apresentado uma alta real de 15% em 2023. A indústria apresentou uma recuperação importante, 3,3%, mas insuficiente para recuperar o papel e o peso que a indústria já teve no PIB no passado. E esse é um dos principais problemas, porque não é que nós não façamos política industrial, mas fazemos uma política industrial, a meu ver, errada e extremamente custosa. Se a gente olhar as renúncias tributárias, por exemplo, sem contar os subsídios creditícios, né, olhando só a parte tributária, o peso dos regimes especiais, dos incentivos, das desonerações, das isenções, inclusive para setores específicos da indústria, não é pequeno. Então, o fato é que nós estamos fazendo mal. Gasta-se uma fábula, são 544 bilhões de renúncias tributárias pela estimativa da Receita Federal que acompanha o projeto de lei orçamentária anual de 2025, mas sem um resultado expressivo, né? E isso tem a ver também com o baixo nível de investimento. Olhando pelo lado da demanda, a partir aqui do FBCF, que vocês estão vendo aí no título da tabela, que é a formação bruta de capital fixo, que é um investimento, né? O investimento cresceu 7,3, que é uma taxa impressionante e tal, mas tinha apresentado queda no ano anterior. Então, quando a gente olha a dinâmica dos investimentos, o nível de investimento e o fluxo de investimento, eles estão muito aquém do necessário para que o Brasil tenha uma taxa de crescimento permanentemente mais alta. Só para vocês terem ideia, para o Brasil voltar a ter um nível, né, de riqueza comparável com países, digamos assim, do Clube dos Ricos, né, da OCDE, para dobrar o tamanho do PIB em termos reais, por exemplo, a gente precisaria crescer durante 18 anos 4% acima da inflação. A gente cresce 2, 3 anos 3% e já volta para 2, para 1,5%, porque esbarra em restrições estruturais, né? Isso tem a ver com essa baixa taxa de formação bruta de capital fixo. Aqui no rodapé da tabela, o IBGE calcula também a taxa de formação bruta em porcentagem do PIB, que é de 17%. Quanto deveria ser esse valor, né, para a gente ter um crescimento mais alto? Deveria ser algo como 23%, 24%. No período em que o BNDES ocupou um espaço maior
na política de desenvolvimento de uma maneira torta, né, porque recebeu recursos do Tesouro de maneira não transparente, foi a era da chamada contabilidade criativa. Essa formação bruta de capital fixo chegou a representar 21% do PIB, no auge, né, ali dessa política, mas com todas as consequências que a gente conhece. E a taxa de poupança é muito baixa também, 14,5%. Então, estruturalmente, os resultados, obviamente que o governo comemora esse 3,4 e tal, mas estruturalmente é tudo como dantes no quartel de Abrantes, né? Não mudou nada. Não há uma política de crescimento, de desenvolvimento, e nós estamos aprisionados a essa questão fiscal. E não que ela não seja importante, mas o ideal é que o governo tivesse virado essa página no primeiro ano do mandato, estabelecendo uma política de recuperação de superávites primários, para poder realmente discutir o que importa, né, que é a política de desenvolvimento. Nesse segundo gráfico, dá para ver os dados um pouco mais abertos. Antes de passar para o segundo gráfico, ainda do lado da demanda aqui, o consumo das famílias, né? Eu queria destacar um crescimento expressivo também. Então, como o consumo pesa muito, vocês estão vendo aí embaixo que ele representa 7,5 trilhões de reais num PIB de 11,7 trilhões. Então, pelo lado da demanda, quem puxou o crescimento foi o consumo, né? Ainda com uma política monetária antes desse ciclo de aperto que nós estamos tendo, que estimulou o crédito e acabou estimulando o consumo. E do lado da oferta, os serviços, que cresceram 3,7, só que eles representam 60% do PIB, né? 7 trilhões num total de 11,7 trilhões de PIB. O agronegócio, que é sempre muito debatido, representa 6%, né? Ele é muito pequeno frente ao tamanho dos outros setores, principalmente do setor de serviços. Quer dizer, o resumo da ópera é que 24 foi um modelo de crescimento baseado em consumo e aumento do setor de serviços, com algum respiro da indústria, mas infelizmente temporário. Quando a gente olha a abertura por setores, olhando pelo lado da produção ou da oferta, né, a indústria de transformação cresceu 3,8%. Os setores que mais puxaram foram setores ligados a serviços, né? Construção também, informação e comunicação, outras atividades de serviço, e para compor esse PIB de 3,4. Aqui tem os dados mais abertos, pelo lado da oferta e pelo lado da demanda. Vocês podem ver por trimestre. A primeira coluna é o dado fechado de 2023 e a última coluna é o dado fechado de 2024. As colunas do recheio da tabela são os 4 trimestres que compõem o resultado fechado de 2024. O resultado é importante, um resultado positivo, etc. E os componentes desse resultado também explicam, por exemplo, a gente ter apresentado no ano passado uma redução da taxa de desemprego, atingiu a mínima histórica em 6,1%, redução de desigualdade também, etc, etc. O problema, e isso que eu gostaria de colocar para a gente debater depois em seguida, é que essa pressão que o crescimento econômico exerceu sobre a inflação, combinada com fatores externos, combinado com o aumento do prêmio pelo risco também na dívida pública e outros fatores, levaram o Banco Central de novo a adotar um ciclo de elevação da taxa básica de juros, que afinal é o único instrumento mais óbvio que ele tem à disposição e que deve conduzir a Selic provavelmente a algo como 14,5%, 14,75% até o final do ano, para depois começar a ter alguma redução novamente da Selic. Então, a economia vai desacelerar e já está desacelerando, como a gente vê pelo dado do último trimestre. O crescimento do último trimestre foi 0,2%. A abertura desse crescimento mostra que o consumo das famílias caiu 1% em um trimestre. Só para vocês terem ideia, na média dos trimestres dos últimos 3 anos, o crescimento real do consumo vinha num ritmo de 0,5% ao trimestre. E no último trimestre do ano passado caiu 1%. Então, isso é um baque enorme
inclusive do ponto de vista político, né? Explica, a meu ver, também, combinado com a questão da inflação de alimentos, essa derrocada aí da popularidade do governo, né? Especialmente do presidente. Esse gráfico azul aqui, ele mostra um pouco mais o histórico, né, das taxas de crescimento e um pouco da nossa mediocridade também, porque se pegar desde 98, nós tivemos, a partir de 99, 2000, o chamado super ciclo de commodities, e que promoveu um ganho de termos de troca, a razão entre os preços dos produtos exportados e o preço dos produtos importados, um ganho extraordinário, que levou a uma aceleração, de fato, da economia. As taxas de crescimento que circundavam a casa de 3,5, 4, passaram a patamares mais altos, como vocês podem ver pelo gráfico. Teve esse tombo em 2008, 2009, que tem a ver com a crise financeira internacional, mas recuperou rapidamente também, para depois entrar num segundo período, a partir de 2013, 14, do qual nós ainda não conseguimos sair. Mas teve a pandemia. De fato, a pandemia jogou para uma recessão, depois voltamos aí. Sempre depois que você tem uma queda expressiva, o ano seguinte vem com uma alta expressiva, mas na média dos últimos anos nós estamos em torno de 3 e alguma coisa, em termos percentuais, né? Aqui nós estamos mostrando o gráfico por trimestre, né? Não por ano. Então tem 4 dados por ano aqui nesse gráfico. E essas taxas são insuficientes para elevar a renda per capita. Quanto está a nossa renda per capita hoje? Pelo dado calculado pelo IBGE preliminar, com base nessas contas trimestrais, a renda per capita é um pouco superior a 55.700. Pega o PIB dividido pela população estimada por meio do último censo, com as atualizações que o IBGE faz para essa finalidade de calcular o PIB per capita mais no curto prazo. Se colocar em paridade do poder de compra, transformando para dólares, essa renda per capita, esse PIB per capita representa ainda um quarto da média dos países desenvolvidos. Isso dá uma dimensão de como nós estamos atrasados, né? Em 1985, o Brasil tinha uma renda per capita que representava 2 vezes e meia o PIB per capita da Coreia do Sul, por exemplo. E hoje é o oposto. O PIB da Coreia do Sul, per capita, representa 2,2 vezes o PIB per capita do Brasil. E falando em PIB per capita, esse gráfico compara em termos anuais, né, de 2000 a 2024, a linha amarela, que é o PIB per capita, e a linha azul, que é o PIB total, né, a variação real dessas duas variáveis. E o que a gente observa aí é que o PIB per capita está crescendo em torno de 3%, né, em termos reais. Nos últimos anos, houve aparentemente um aumento do PIB potencial. Essa é uma questão importante, né, porque o PIB potencial é uma variável não observável. E como é que se calcula o PIB potencial? Ou por meio de técnicas econométricas, você pega a tendência da série histórica, passa algum filtro estatístico para ver esse potencial, ou por meio da chamada função de produção, com a partir do estoque de trabalhadores, do estoque de máquinas e equipamentos, capital, né, físico, e estimativas da produtividade dos total dos fatores e da produtividade do capital e do trabalho. Essas estimativas mostravam que o PIB potencial do Brasil era em torno de 2 a 2,5%. A Moody's, vocês devem estar lembrados que recentemente elevou a nota de classificação de risco do Brasil e gerou um bafafá, né? Isso no meados do ano passado. Mas o que ela falou basicamente no comunicado é que, aparentemente, o PIB potencial do Brasil é maior do que os economistas estimavam. Tanto que essas taxas de crescimento de 22, 23 e 24 superaram as projeções dos economistas nos 3 anos. O que dá a entender ou sugere que o nosso PIB potencial talvez seja um pouco maior do que aqueles 2, 2,5 que eram estimados há 2, 3 anos, 4 anos atrás. É difícil saber, mas o fato é que a pandemia provavelmente deve ter destruído capacidade produtiva e de 2020, 2021 para cá, nós estamos recuperando essa capacidade de produção. Então, isso dá um certo fôlego para ter taxas de crescimento relativamente maiores por algum tempo, porque provavelmente o PIB potencial subiu um pouco. Então, você cresce sem gerar
grandes distorções do ponto de vista de inflação, de pressões na inflação de serviços e outros componentes. Parece que isso já está mudando, né? Porque quando a gente olha os indicadores de inflação, principalmente de meados do ano passado para cá, a inflação está muito mais na casa de 5, 5,5, com essa cara, do que com uma cara de 4, 4,5%. E não é o fim do mundo, né? O problema é que a política econômica toda está centrada num debate em que todos os rios correm para uma única direção, que é a chamada meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Fixada a partir de um número que sai da cachola de três indivíduos, né? Até o governo passado eram só dois indivíduos, porque o Ministério do Planejamento tinha sido extinto. Agora a composição voltou a ser Planejamento, Fazenda e Presidente do Banco Central. Mas, obviamente, que 3% de meta de inflação é uma meta que não condiz com a realidade brasileira. E o Banco Central é obrigado a perseguir essa meta e, portanto, a praticar juros que sistematicamente ficam muito acima do juro de equilíbrio, e ficando muito acima do juro de equilíbrio, jogam a economia para o vinagre, que é o que vai acontecer nesse ano e no próximo. Esse ano nós vamos crescer provavelmente abaixo de 2%. E ano que vem, talvez alguma recuperação na margem, mas lembro que o efeito da política monetária é defasado. De modo que mesmo que a gente comece a reduzir a Selic no final desse ano, o efeito só virá depois de 6 meses. E a redução também não vai ser a galope, né? Vai ser uma redução a passos de tartaruga, muito provavelmente. Outro ponto importante, os dados abertos pelo lado da demanda, são as exportações e importações, né? O saudoso professor Delfim Neto sempre dizia, e a gente aprende em macroeconomia, está aí o professor Roberto Macedo para me corrigir também, mas que só tem dois jeitos de crescer, ou é pelo aumento do investimento em infraestrutura, ou é aumentando as exportações líquidas. As exportações líquidas são essas duas barras finais aí, essas duas duplas de barras finais que vocês estão vendo no gráfico, a rosa e a azul. E a exportação ela contribui para o PIB, e a importação, obviamente, revela quando você tem aquecimento, importa mais, etc. Então entra com sinal negativo na demanda agregada. A exportação cresceu 2,9% em 2024 e as importações explodiram, né? Quase 15% de crescimento. Tanto é assim que, quando a gente olha os dados da balança comercial, de fato houve uma redução no saldo da balança comercial, que estava perto de 100 bilhões de dólares em 2023, passou para algo como 75 bilhões de dólares em 2024. O aumento das exportações é uma agenda que requer uma série de medidas, como, por exemplo, aumentar os acordos comerciais, potencialmente no âmbito desse acordo Mercosul-União Europeia, que eu acho que é um tema que a gente precisa discutir também mais a fundo, se de fato essa coisa desencantar, ah, medidas que ajudem a aumentar a exportação de maior valor agregado, sobretudo da indústria de transformação. A abertura dos investimentos mostra que o principal peso, o principal setor contribuindo para a formação bruta de capital fixo foi o setor da construção, né? Em 2024, pesando 880 bi, máquinas e equipamentos, um crescimento expressivo, né, de 9,7%, aí na última parte da tabela, que está circulada em vermelho, e os outros aí compilados 9,5% também. Historicamente, essa é a trajetória da formação bruta de capital fixo, comparando também com os dados de poupança. Poupança no sentido macroeconômico, né, do termo, de renda não consumida, renda total da economia não consumida. E a linha amarela mostra que, de fato, naquele período 2010 a 2013, 14, a taxa de investimento superou 20%, o que há muito tempo não acontecia, mas logo depois mergulhou. 2017 batemos 14,6% e recuperamos para esse patamar atual de 17, um pouco acima de 17 nos últimos 3 anos, pegar de 2021 para cá. Quanto às projeções,
Aqui eu coletei. Então, todos os dados que eu mostrei até agora são do IBGE, né, do relatório que está citado lá no na primeira transparência. E aqui, a partir desses slides, são as projeções de mercado pela pesquisa Focus. A pesquisa Focus tem vários problemas, etc, etc. Tem um estudo interessante do economista-chefe do Itaú, Mário Mesquita, sobre a validade ou não da pesquisa Focus, porque muito se critica, por exemplo, que os 150 agentes que preenchem a pesquisa Focus são agentes do mercado financeiro e, portanto, haveria um viés nessas informações prestadas semanalmente na pesquisa Focus, etc, etc. Mas esse estudo do Mário mostra que essa conclusão talvez seja precipitada, porque a mediana da pesquisa Focus, que é o que está nesse gráfico aqui para 4 anos, ela costuma acertar mais até do que determinadas casas, instituições olhadas isoladamente. Então, feito esse disclaimer, vamos olhar essas projeções para 25, 26, 27 e 28. Então, a curva azul é a projeção do mercado para 2025. É interessante que no eixo X aí vocês veem que as projeções são desde março do ano passado. E quanto mais próximo o horizonte preditivo, maior a volatilidade, porque se você perguntar qual é a projeção de crescimento para 2030, né? Os economistas vão dar um chute com base no PIB potencial. Ah, vai ser 2,5. Agora, se perguntar qual vai ser o crescimento para o próximo trimestre, aí a acurácia, né, em tese, tende a ser maior. Por isso que a curva azul é mais volátil que as outras. Então, a curva azul está mostrando que, para os dados mais recentes, o último aí reflete a pesquisa que foi divulgada na segunda-feira agora, referente à semana passada, o PIB de 2025 deve crescer 2% em termos reais, também junto com o de 2027, que é a curva amarela. Para 2026, recentemente houve revisões para baixo, como vocês estão vendo na curva marrom, para um PIB em torno de 1,7, um pouco acima de 1,7. E 2028 está estacionado em 2%, é a curva preta, que na verdade está sobreposta aí no próprio eixo dos 2%, por isso que ela não aparece tanto. Então, o que que esse gráfico mostra? Que os economistas estão projetando um crescimento para esse biênio de 25 e 26 em torno de 2%, nada mais do que isso. Eu acho até que para 25 vai ser menor, porque esse baque do aumento da taxa de juros, e eu repito isso porque nós estamos falando de uma taxa de juros real de 8 a 9%. Então, com 8 a 9% de juro real, quais são os projetos de investimento na economia real que são viáveis, vis-à-vis ao risco embutido nesses projetos? Muito poucos, né? Então, de modo que é muito mais palatável que os capitais se mobilizem para investir em ativos como títulos do governo, que estão pagando essas taxas exorbitantes, que não são só a Selic, mas a Selic mais um prêmio de risco, né? Então, se você comprar um título, por exemplo, hoje, do Tesouro, uma NTN-B, que é um título vinculado à inflação, mais uma taxa real de juros, a taxa total desse título está em mais de 15%, dependendo do prazo, 16%, 17%. São juros elevadíssimos. E essa curva que a gente chama curva a termo de juros, não só a Selic, ela trava a economia como um todo, porque para diferentes prazos você tem remunerações garantidas por esses títulos do Tesouro, que são muito mais altas do que as remunerações que você vai encontrar se investisse em empreendimentos da economia real. E por que que essas taxas de juros estão tão altas, né? Aí no gráfico da direita tem as projeções para a Selic. Dá para ver que para 2025 as projeções do mercado já estão estacionadas em torno de 15% já há algum tempo, né? Desde o início desse ano, e basicamente elas foram escalando. Olha só que interessante, né? No início do ano passado, projetava-se pouco mais de 8% para a Selic no final de 2025, e hoje projeta-se 15%. Então veja que mudança que aconteceu de 2024 para cá, uma deterioração das expectativas, que se reflete no gráfico da esquerda, né? Com essa escalada das projeções de inflação, que começaram o ano de 2024 em 3,5 e hoje estão em 5,5 ou mais, né? Essa desancoragem, como a gente chama, das expectativas de inflação, explica
essa pressão sobre o gráfico da direita, que é o gráfico da taxa de juros, da taxa básica de juros, né, da Selic, que é uma meta para os juros fixada pelo Banco Central, em torno da qual as operações no mercado secundário, com títulos públicos, em torno da qual o mercado deve operar. Já estou terminando, mas só mais um gráfico e depois algumas observações, certo? Esse gráfico é o fiscal, né, o resultado nominal. Muitas vezes o mercado, os analistas, a imprensa, a opinião pública em geral, eles olham muito o resultado primário, né? Tem um certo vício de olhar o primário, porque o primário é o que está no controle do governo. É a receita e a despesa que ele pode mexer. Até a página 2, porque a rigidez orçamentária é tão grande que também há dificuldades no curto prazo de mexer nessas variáveis, mesmo as primárias. Já o resultado nominal, ele é mais completo, porque ele inclui as receitas e despesas financeiras. Leia-se os gastos com juros, né? Então, veja o tamanho do rombo fiscal quando considerada a conta de juros. Nós estamos falando, no ano passado, de um déficit nominal de 8,5% do PIB e projetado para esse ano em quase 9% do PIB. Só para a gente comparar, a economia americana tem um déficit nominal de 6,4% do PIB e eles já estão preocupadíssimos, né? Nós estamos operando com um déficit de quase 10% do PIB, incluindo a conta de juros. 80% é juro, 20% é primário, nessa conta aqui que nós estamos mostrando. Aliás, tem um artigo interessante do Simão Silber e do Luke, e coautores, que problematiza essa questão da análise do resultado nominal e também do contágio entre a política fiscal e a política monetária, que foi tema também de um artigo interessante do Fernando Holanda Barbosa, lá da EPGE, da FGV do Rio, de alguns anos atrás, mostrando que também o lado fiscal da economia é afetado pelo fato da gente ter uma dívida pública, que metade dessa dívida é atrelada à própria Selic. Isso é diferente do que acontece em outros países. Nós criamos a LFT aqui, a Letra Financeira do Tesouro, que é o título atrelado à Selic, e também, antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, as LBCs, que eram emitidas pelo Banco Central. Depois de 2 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Banco Central ficou proibido de emitir títulos próprios, então ele faz política monetária com títulos que o Tesouro coloca na carteira dele. E esses títulos vinculados à Selic produzem um efeito fiscal extraordinário. Cada ponto percentual de aumento da Selic são 50 bilhões de gastos com juros em termos anualizados. Então, esses 3 pontos que foram combinados desde o fim do ano passado para serem realizados até março, né, o último desses 3 pontos percentuais vai acontecer agora na reunião do Copom de março, colocaram simplesmente 150 bilhões de reais de gastos com juros na, na, no Tesouro Nacional. Isso, para a gente ter a dimensão disso, nós estamos falando de quase um programa Bolsa Família inteiro. Ah, mas qual que é a alternativa? A alternativa a gente vai discutir em seguida, aqui nessa. Opa, saiu do modo apresentação, peraí. Aqui nesses pontos para discussão, estão vendo os slides? Sim. Tá. A alternativa, ela passa por uma reestruturação da nossa política fiscal, que é o primeiro ponto, né? Eu acho que primeiro a gente tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo da política econômica, do planejamento plurianual do país, etc, etc. Não tem hoje. Se você pegar o plano plurianual, é um calhamaço desse tamanho, né, que tem lá metas físicas para tudo quanto é política pública, tem os gastos planejados para 4 anos à frente, para previdência, para isso, para aquilo, cenários econômicos, para os quais simplesmente zero pessoas no Congresso dão bola para isso. Por quê? Porque é um instrumento de planejamento que não é vinculante, né? O que é vinculante é a lei orçamentária anual, é a discussão das emendas, daquele pedacinho da despesa discricionária que é partilhado na ponta pelos deputados, né? E hoje de uma maneira muito preocupante. Basta ver o que as investigações e as análises feitas a partir da decisão do ministro Flávio Dino no Supremo
estão mostrando a esse respeito. Então, nós temos que ter uma reestruturação da política fiscal. A política monetária e a fiscal precisam estar mais coordenadas. O Banco Central, ele maneja um pedaço grande da dívida, 1,5 trilhão da dívida pública. Esse valor está na mão do Banco Central hoje, que são as operações compromissadas. São títulos, na prática, que o Banco Central tem na sua carteira e que ele usa para enxugar ou prover liquidez ao sistema financeiro, com o objetivo de manter as taxas de juros praticadas nos títulos públicos em torno da Selic. Então, o sistema hoje inteiro está pendurado na Selic, né? E isso acaba travando as possibilidades de você ter uma taxa de juros mais baixa, olhando por um prazo mais longo. Se a gente pegar de 99 para cá, é verdade que a Selic diminuiu. Os juros reais e nominais diminuíram. Nós tínhamos uma taxa de 45% ao ano e hoje temos uma taxa de 15%. Mas diminui a passos de tartaruga. Uma das razões é essa mistura entre a política fiscal e a monetária. Isso não vai mudar da noite para o dia. Houve um avanço importante, que foi a criação dos chamados depósitos voluntários, né, por parte do Banco Central, a partir de um projeto de lei que foi aprovado no Congresso alguns anos atrás, e que pode ajudar nessa melhoria da gestão da política fiscal e monetária. Mas é um pequeno passo e para o qual se deu pouca importância também. A segunda questão importante tem a ver com a agenda fiscal, né? E a agenda de reforma orçamentária e de voltar a estabelecer um padrão de geração de superávites primários, que é uma palavra que esse governo tem medo, né? Parece que gerar superávit é pecado. Ao contrário, tem que gerar, no máximo, um resultado zero. Só que a má notícia é que o resultado zero, dado esse baixo crescimento econômico que nós temos, é insuficiente para estabilizar a relação dívida-PIB. De modo que tem que ter uma agenda de recuperação de resultados positivos, e aqui eu fiz um cálculo para apresentar para vocês, e esse é o último slide, de uma agenda de medidas, e não sou otimista quanto a essa agenda no curto prazo, mas eu acho que a partir de um próximo governo ela deveria ser encampada e deveria ser num primeiro ano de mandato, porque essas maldades todas aí que eu estou propondo não tem espaço, né, para acontecer num momento como nós estamos, por exemplo, de fim de mandato, segunda etapa do mandato. E essas medidas que eu estou relacionando, elas produziriam o resultado de 1,5% do PIB de superávit. Inclusive, tem um artigo que eu fiz com o economista Josué Pellegrini também na Folha, há algum tempo atrás, que também trata dessas medidas e de como implementar. Mas aqui é um resumo. Então, primeiro, limitar as emendas parlamentares. Quando se falava isso há 6 meses, eu lembro que eu dei uma entrevista na CNN e o repórter falou: mas isso nunca vai acontecer e tal. Bom, o ministro do Supremo Tribunal Federal entrou nessa agenda. Tem 17 inquéritos da Polícia Federal em curso envolvendo a questão das emendas, mostrando que não é um tema intocável, que precisa ter a liderança do executivo, senão não acontece nada mesmo no Congresso. O agenda setter é o executivo, o Rogério Schmidt, que está aí, pode falar muito melhor do que eu, mas nós só tivemos reformas relevantes, estruturais, na história econômica recente, quando o presidente da República liderou essas reformas. Veja o caso, por exemplo, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a limitação das emendas, e nem estou dizendo para voltar ao que as emendas eram no pós-Constituição de 88. Estou dizendo para limitar a 1/10 das despesas discricionárias, que é bastante. As discricionárias estão em 220 bi. Então, ainda haveria 22 bilhões ainda de emendas, né? Isso permitiria economizar 30 bi. A segunda medida é a desindexação da Previdência e dos benefícios sociais em relação ao salário mínimo, mais 35 bi. A outra medida é a questão dos orçamentos gerais da saúde e da educação e a vinculação que foi retomada com a emenda constitucional 127, derivada da PEC da transição em 2022 para 2023, mais 20 bilhões. Redução de todos os gastos tributários em 10%. Essa talvez seja a medida mais difícil da lista, porque o gasto tributário, cada um tem um dono, né? E o gasto tributário, ele é encomendado, né? E com raras exceções, como é o caso das Santas Casas, em que há uma renúncia fiscal bem aplicada,
você tem aí um mundo de medidas dentro desses 544 bilhões de gastos tributários, que o único jeito de você tratar isso com uma medida de choque inicialmente é um corte linear de 10%. Em paralelo a isso, você tem que fazer aquilo que a Constituição já manda, na emenda 109, que introduziu esse conceito, e também no arcabouço fiscal. Então veja que medidas de dois governos diferentes. A emenda 109 é do governo Bolsonaro e a lei complementar 200, novo arcabouço fiscal, é já do governo Lula, né? E qual é esse comando? É a avaliação e o monitoramento das políticas públicas, sendo os resultados dessa avaliação e desse monitoramento obrigatoriamente aplicados no processo orçamentário, seja na LDO, seja na LOA, seja no PPA, coisa que hoje não acontece, né? Então, cortar linearmente as renúncias, mas também estabelecer um programa de avaliação permanente. 55 bilhões. Depois, a questão específica dos abatimentos de despesas médicas no imposto de renda, eu coloquei 22,5 bilhões. Na verdade, o potencial é 25, mas como eu já coloquei 10% para todos os gastos tributários, uma parte desse corte das despesas médicas abatidas no imposto de renda já está contido nos 55 bilhões. Aí tem uma série de outras coisas, como, por exemplo, reduzir subsídios e subvenções. Só o Plano Safra esse ano, por exemplo, vai levar 14,1 bilhões. E provavelmente está subestimado na proposta orçamentária, porque as linhas de crédito já estão em mais de 400 bilhões só do Plano Safra, né? E a taxa de juros está muito mais alta, de modo que o subsídio vai ter que ser maior do que aqueles 14 bilhões, muito provavelmente, que estão previstos lá no orçamento para o Plano Safra. Fundeb, vocês sabem que recentemente teve uma mudança por meio de emenda constitucional que elevou a complementação do Fundeb de 10 para 23%, numa escadinha que vai terminar em 2026. Eu estou propondo voltar para 15, não para 10, né? Volta para o meio do caminho que já dá 15 bilhões de reais. Reduzir o fundo eleitoral e os gastos de campanha pela metade, mais 2,5 bilhões. Reforma da Previdência dos militares, corte dos supersalários e reformas adicionais no regime geral de Previdência, sobretudo Previdência Rural, mais 20 bilhões. E, finalmente, uma reforma da tributação da renda, não esse remendo que está sendo discutido por aí, mas uma reforma de fato para aumentar a progressividade, imagino que poderia dar mais 20 bilhões. Então, a soma de tudo isso dá 230 bi, que é 1,5% do PIB de 2028. Essa é a agenda que eu imagino que deveria ser adotada a partir de um primeiro ano de mandato. Para quê? Para que em seguida a gente possa debater as coisas que efetivamente vão gerar crescimento. Uma mudança do relacionamento Banco Central-Tesouro, na linha do que eu estava comentando antes, o aumento das exportações por meio de uma estratégia de política comercial civilizada e outras ações que a gente poderia pensar na área de investimento em infraestrutura, de educação, de turbinar concessões e PPPs, enfim, aí tem uma série de outras coisas que a gente poderia debater. Muito obrigado, Sérgio. Desculpe ter me estendido tanto.